Estamos aqui no estúdio com o deputado Assis Carvalho. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde, deputado. Parece que agora o Congresso vai começar a trabalhar em 2013, né, deputado? Inclusive com pautas de 2012. O orçamento, a questão dos vetos. Quero começar com o orçamento. Quais são os interesses do Piauí que estão em jogo na votação do orçamento, deputado? Pois é, muito bem. Nós tivemos a questão do orçamento, que deixou de ser votado no final do ano passado, por conta de uma liminar do ministro Luiz Fux, e isso, na verdade, trouxe um prejuízo muito grande, não só para o Piauí, mas para o país inteiro. Por conta do orçamento, nós estamos deixando de empenhar muitos recursos. Vamos destacar, por exemplo, o recurso do PAC, recurso como a questão do porto, já foi praticamente negociado, mas que a gente não pode avançar enquanto não tivermos a situação resolvida. Nós temos agora uma pauta da Eletrobras, onde nós estamos precisando de 200 milhões, acertamos com a ministra Gleice Hoffmann, tivemos com o ministro das Minas e Energia, para poder universalizar a programação anterior, que são 16.500 residências que ainda estão faltando da programação anterior, mas por conta da falta do orçamento, nós estamos com obras praticamente paradas. Não é uma questão como Luz para Todo, que é uma necessidade premente de estados pobres como o estado do Piauí. Nós temos obra como a Transnordestina, que precisa ser empenhada, a parte dos recursos que teremos agora para 2013 e que, infelizmente, por conta deste impasse causado por esta liminar, que, graças a Deus, finalmente caiu, tivemos situações constrangedoras como essas. E muitas ações. Agora mesmo nós tivemos um encontro de prefeitos, onde a presidente Dilma já anunciou recursos para serem liberados a partir do mês agora de fevereiro, e esse recurso não consegue ser liberado porque sem orçamento não tem como liberar recursos. Mas quais são as emendas que nos interessam e que serão votadas agora? Veja que só, nós temos, aí nós falando duas coisas, nós estamos falando as coisas macro, são os grandes programas de governo, e temos os recursos que foram empenhados no final do ano, do orçamento agora, para que eles venham a ser liberados. Eu mesmo tenho em torno de 8 milhões de emendas empenhadas e que estamos aguardando o orçamento para que ela seja liberada. Falo da minha situação específica, não posso tratar dos outros deputados, porque acho que cada qual tem lá suas ações. E tenho uma emenda da saúde para Teresina, uma emenda da ordem de 24 milhões, que também estou precisando que o orçamento seja aprovado, para que eu passe a dialogar com o ministro Padilha, que na verdade são 25 milhões e 400, são 24 milhões para a unidade básica de saúde, 1 milhão para uma atividade de uma via aqui norte-sul, solicitado pelo prefeito Firmino, e mais 400 mil reais para uma estrada do Tapuia, que é para uma parte do asfalto. Então, só ações minhas são 25 milhões e 400. Tudo isso a gente fica dependendo do orçamento. Então, você multiplica isso aí pelos outros deputados, são valores significativos. Deputado, pois não. E os royalties, hein, deputado? Vamos ver essa votação ou não vamos? Vamos. Eu tenho dito que a não votação dos royalties, lamentavelmente, assim como o orçamento, foi uma situação constrangedora por causa dessa liminar, uma liminar que confronta a Constituição. Eu tenho dito que foi a liminar que, lamentavelmente, trouxe grandes prejuízos para o país. Graças a Deus, o pleno do STF compreendeu que a liminar não se sustentava, e os royalties também não foi votado naquele momento por conta dessa liminar, porque o que estabelecia a liminar? Dizendo que tinha que ser votado isso em ordem cronológica, precisaria votar 3.060 vetos para poder, então, votar os royalties. O que não existe. Isso, você sabe que um processo do STF ou de um tribunal de justiça, ele não é votado de ordem cronológica, ele é votado pelo apelo popular, pelo impacto que a sociedade passa a ter. Qual é o impacto que eu tenho em votar um veto de 10, 12 anos atrás, de um orçamento que foi ou não aplicado? Isso não tem mais efeito nenhum para a sociedade. Quem tem que ter autonomia de fazer a sua pauta, assim como o judiciário, tem que ser o parlamento. Embora eu seja defensor que tem que votar os vetos, mas você não pode estabelecer o voto do veto em ordem cronológica. O equívoco foi esse, e o que trazia muito prejuízo para o país. O veto da presidente dos royalties, do pré-sal, cai amanhã? Bom, tantas quantas vezes ele entre na pauta, ele cairá, porque nós temos voto para isso. Eu voto pela derrubada do veto, e eu acredito que toda a bancada do Piauí
votará pela derrubada do veto. O que está acontecendo? Amanhã nós teremos a reunião de líderes. Então, são 22 líderes que se reúnem para estabelecer a pauta. Lá, o meu partido estará na reunião de líderes através do deputado José Guimarães, que é o nosso líder do PT. Eles vão estabelecer as duas pautas, é a pauta do orçamento e a pauta dos royalties. O presidente da Câmara, que é Henrique Eduardo Alves, está defendendo, eu acho que vai ser a primeira pauta, a votação da pauta do orçamento. E o presidente Renan Calheiros acha que tem que começar logo pelos royalties. Para nós não tem problema, um ficando antes, o outro depois. A gente vota na terça, dependendo dos debates, vai possivelmente até a quarta-feira, e na quarta-feira nós deveremos começar a votar o outro, podendo ser concluído ou não. Pode até que isso se conclua mais ou menos na terça-feira. A tendência é os dois votados, orçamento e royalties, essa semana. Essa semana eles dois entraram na pauta. Vota ou não votar, se não votar essa semana, vota na próxima semana. Mas são os dois primeiros pontos que entrarão na pauta, serão exatamente os royalties e o orçamento. O deputado, o Ministério Público está questionando aí o PMDB e o seu partido, o PT, por antecipação da campanha de 2014. Inclusive dizendo que essas caravanas são propaganda eleitoral fora de época. Não, eu acho natural o Ministério Público se manifestar, também porque é o seu papel como fiscal da sociedade. Do ponto de vista do PT, nós fazemos isso há 33 anos. Se você pegar toda a história do PT, todo aniversário, nós fazemos atividade pública, de dialogar com a sociedade, de incentivar nossas filiações, porque essa foi a democracia que nós conquistamos. Nós não queremos imaginar que o Brasil fique proibido de se manifestar publicamente para discutir a proposta do seu partido e assim conquistar nossos filiados. Então eu acredito que, embora haja manifestação do Ministério Público, e se eles tiverem a disposição de nos acompanhar nessas caravanas, vão compreender que a gente repete isso há mais de 30 anos, há 33 anos já, que todo ano a gente faz isso, e o que nós estamos fazendo são filiações partidárias. Falo do PT. PMDB, eu não sei como é que está sendo a caravana deles, não participo, mas quanto ao PT, é apenas uma reprodução das caravanas anteriores, que a gente sempre fez isso. O ex-prefeito Silvio Mendes esteve aqui no programa, ele disse que reatou amizade com o senador Ciro, contato com o senador João Vicente, e que está conversando com muita gente, e citou o senhor. Ele disse, hoje mesmo conversei com o deputado Assis Carvalho, que é do PT. Sobre o ano que vem, o Silvio Mendes pode estar junto com o PT? Olha, o Silvio Mendes é um amigo que, graças a Deus, a gente cada vez mais consolida uma amizade de algum tempo, a gente dialoga muito, discute política, nós somos adversário político, mas não somos inimigos. E ele teve, sim, lá no meu escritório parlamentar, discutindo algumas estratégias, dialogando sobre os problemas que estão acontecendo, umas preocupações que ele está tendo. E o Piauí já é conhecedor. Eu, particularmente, já defendi que o Silvio Mendes, se pudesse deixar o PSDB e se filiasse no outro partido, porque você sabe que o PSDB nós temos um problema nacional, que é PSDB, DEM e PPS, nós não temos como fazer essas coligações em termo nacional. Mas se ele tivesse a possibilidade, e isso desde uma negociação tranquila com o partido dele, de se filiar a um outro partido, eu teria muita simpatia de uma composição do Silvio Mendes com o nosso partido. Independentemente disso, eu tenho dito para ele que se não pudermos estar juntos, teremos uma relação de muito respeito, e se tivermos que ter uma chapa, o Wellington, mesmo com outros candidatos, ou outro nome do PT com outros candidatos. E o Silvio Mendes, eu acho que o Piauí ganha, porque são dois nomes muito sérios, que certamente trarão uma campanha sem baixaria. Quando o senhor fala essa possibilidade de união, seria Wellington governador e Silvio vice? Essa é a chapa dos meus sonhos. É a chapa dos seus sonhos. Já externei isso várias vezes, porque eu acho duas lideranças que se parecem muito, pela seriedade, pelo compromisso com o Piauí, pelo modelo simples de fazer campanha. Então, se eu pudesse ter uma chapa como essa, eu acho que o Piauí ganharia muito. Mas tem tantas outras forças. O contrário não pode não, deputado? Veja só, o PT hoje é um nome que está bastante consolidado no país, do ponto de vista de pesquisa, e o Wellington foi governador, e o Piauí ainda hoje tem grandes saudades do Wellington, quando a gente anda, inclusive com as pesquisas que a gente tem feito. Então, se o PT tiver com essas condições no próximo ano, e o Wellington aceitar ser candidato, eu acho muito difícil o Wellington não ser o nosso candidato. Mas esse é um assunto para 2014. Agora nós estamos discutindo mesmo a organização partidária, são projetos para o Piauí, são emendas de bancada, emendas individuais,
Esses são os interesses que eu estou priorizando. Se ter uma ideia, agora nós vamos estar votando a MP 603, que é a MP do Seguro Safra e da questão do milho. Nessa MP eu sou autor de 3 emendas, que é a minha preocupação. Eu sou muito preocupado com a questão da água, do semiárido. Então lá eu coloquei uma emenda onde nós estamos trabalhando a questão de tirar os impostos federais da cesta básica. Isso vai dar uma redução de 14% no óleo de soja, no arroz, no feijão que a gente consome. Eu estou muito animado que a gente tire o PIS, o PASEP, o CONFINS, que impacta sobre esses produtos. Tem outra emenda sobre a questão do milho, onde eu estou propondo a participação dos sindicatos também no Comitê da Distribuição do Milho, que é uma necessidade que nós estamos tendo em todo o país, principalmente no Nordeste. E tem outra emenda para a questão do pagamento do seguro safra para as comunidades tradicionais, principalmente os quilombolas, onde ao invés de você pagar de 4 vezes, pudesse pagar de única vez. Então, essa é a minha preocupação que eu tenho todos os dias, né? Eu sou muito comprometido com a questão da agricultura familiar, e aí eu estou secundarizando um pouco a questão do debate 2014. Mas quando surge, a gente dialoga sobre isso também. Fala. Obrigado pela presença, viu, deputado? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.